Aula 92. Para começar, definição de polígono. A palavra poli significa muitos. Gono significa ângulos. Então, polígono é uma figura formada por muitos ângulos. E para ter muitos ângulos, tem que ter segmentos de reta. Não pode ter parte curva, né? A parte curva não forma ângulos. Então, é uma figura plana, formada por linha fechada simples, composta apenas por segmentos de reta, reunida com a sua região interna. Esses são exemplos de polígono. Não pode, esses segmentos de reta, ó, segmentos de uma linha fechada simples, ó. Isso daqui não é uma linha fechada simples, olha, se cruzou. Então não pode ser considerado polígono. E se for uma linha também que não se fecha, também não pode ser considerado polígono. Esses elementos do polígono a gente já viu desde lá do 6º ano, né? Esses aqui são os vértices, esses são os lados são formados por segmentos de reta, esses são os ângulos internos e aqui uma das diagonais, né? Porque esse polígono tem várias diagonais. Aqui vai só desse vértice vai ser uma, duas diagonais, né? Elementos do polígono, né? A gente já viu, né? As diagonais, a nomenclatura. Quem dá nome ao polígono é a quantidade de lados ou de ângulos, né? Triângulo, né? Quer dizer, 3 ângulos. Poderia também ser chamado de trilátero, 3 lados. Quadrado, pentágono, 5 lados, 6 lados, hexágono, 7 é o heptágono, o octógono, o eneágono, 9 lados, 10, decágono. Veja que aqui, olha, o prefixo deca significa o quê? 10, né? Década, 10 anos. Então, decágono, 10 ângulos. Então, decágono, 10 lados. Um decágono, né? 11 lados. Dodecágono, 12 lados. Aí nós temos o pentadecágono, 15 lados. E o icoságono, 20 lados. Só esse que tem nome. Os outros serão chamados polígono de 21 lados, polígono de 13 lados, polígono de 16 lados. Aí não tem nome especial. Os polígonos convexos. Para a gente entender melhor, vamos pensar assim, ó, no polígono convexo. Você pega um desses lados aqui e apoia. Todos os outros vão ficar para o mesmo lado, ó. Apoiei esse lado, todos os outros vão ficar do mesmo lado, ó. Se eu apoiar aqui, todos eles ficam para o mesmo lado, ó. Estão vendo? No não convexo acontece isso daqui, ó. Se eu apoiar na régua esse lado, vai ficar um tanto para cada lado da régua. Se eu apoiar esse lado, vai ficar um tanto para cada lado da régua. Então, não é convexo. Os não convexos geralmente têm essas entradas, mas nós só vamos estudar os polígonos convexos. Quais os polígonos são convexos? Esse aqui é um losango, um quadrilátero, né? O não convexo é esse aqui, ó, porque tem essas entradinhas aqui, ó. Se você apoiar esse ladinho, vai ficar um lado, né, para cima e os outros para baixo. O convexo, ó, toda vez que você apoia aqui um lado, ele vai ficar todo contido para o mesmo lado, ó. Não vai ficar um lado para cada lado da régua. Então, esse é o não convexo. Esses outros são os convexos. A diagonal, né? A diagonal que vai de um vértice a outro. O triângulo não tem diagonal, não tem como ter diagonal. Para você, tem uma fórmula que a gente já viu, né? Já foi dada essa fórmula, até fiz um vídeo com essa fórmula, mas seria interessante você saber o que é. Por exemplo, numa prova externa, uma prova do SAEB, uma prova Paraná, dificilmente eles vão colocar para você achar a quantidade de diagonais de um polígono de 40 lados, né? Geralmente eles vão dar já a figura para você, porque o que eles querem? Que você saiba o que é uma diagonal. A diagonal vai de um vértice a outro, aí você pode ir montando e contando essas diagonais, sem usar a fórmula. Geralmente as diagonais vão formar estrelas, ó. Elas formam estrelas assim, né? Ó. Não precisa decorar a fórmula, né? Não gosto muito de decorar a fórmula, mas a fórmula é essa daqui, né? Que nós até podemos usar para fazer alguns exercícios. O heptágono tem 7 lados, ó. Aqui, estão vendo? Tem a figura.
Ou você usa a fórmula, ou você vai traçando as diagonais e contando com muito cuidado para não errar também, tá? Então, a aula que seria de hoje é essa daqui, ó, o octógono. Cai muito o octógono em provas externas, ó, mas você pode ir contando aqui, deu 1, 2, 3, 4, 5, aí 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, vai dar bem mais de 13, só ali deu 10, né? E você vai fazendo, cuidado para não contar 2 vezes a mesma, né? E usando a fórmula, deu 20, mas não precisa usar a fórmula, tá? Depois, a próxima aula, aqui também é cálculo de diagonais, mas na próxima aula nós vamos falar sobre ângulo dos polígonos. A gente já viu o ângulo dos polígonos, né? Nós já estudamos esses dias atrás, e nós vamos ver de novo, ó. Retomaremos o estudo de ângulos de polígonos convexos. Eu já vou fazer um vídeo falando sobre os polígonos regulares.